Abra sua Bíblia no capítulo 24 de Raia Sara, capítulo 25, desculpe-me. Eu gostaria de mostrar a vocês, do versículo 12 ao versículo 18, a descendência de Ismael e a bênção do outro filho de Isaque e de Abraão. E você verá que aqui Adonai vai abençoar Ismael. Olha o que ele diz: são estas as gerações de Ismael, versículo 12, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibsão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Tema, Getur, Naphtali e Quedemá. Foram estes os filhos de Ismael, e foram estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes, segundo as suas tribos. Viu o mesmo número de príncipes das tribos de Israel, foi para também Ismael. E os anos da vida de Ismael foram 137. Ele expirou e foi reunido ao seu povo. Os seus filhos habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Síria. Ele se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. Um povo grande, bem estabelecido sobre as bênçãos de Adonai, mas sem grandes exigências. Preste atenção no que eu vou dizer, sem grandes exigências. Eles vão habitar numerosos, poderosos, príncipes, 12 tribos vêm deles, mas eu quero te mostrar a diferença da exigência da descendência de Isaque. Voltemos então a Gênesis capítulo 23. Abraão vai aqui agora. Nós estamos falando de um sepultamento. A Torá diz que é a vida de Sara. Então nós temos que analisar aqui que Abraão vai conquistar o direito de viver sobre a terra e ele vai explicar o direito de nela morrer. Duas coisas muito importantes. O direito de viver sobre a terra e ele vai explicar o direito de nela morrer, que é o mesmo direito que você precisa obter e eu preciso obter para sermos descendência de Abraão. A transação aqui, ela é descrita e tem por objetivo legitimar o país de Israel, a terra de Israel. E segundo, enterrar Sara, a mãe dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. São dois objetivos: enterrar Sara e legitimar o direito da terra de Israel. E na mesma gruta daqui que fala, o capítulo 26, nessa mesma gruta vai se enterrar mais tarde Abraão, Isaque, suas mulheres, menos Raquel. Hoje, nessa gruta, que aqui está dizendo que morreu Sara, versículo 2, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Ele vai agora adquirir a gruta que vai enterrar Sara. Então, e lá foram enterrados Abraão, Isaque, suas mulheres, menos Raquel. É daí a importância que você precisa prestar atenção nessa transação, nessa negociação. Porque ela é uma negociação física, sim, mas muito mais espiritual. Então, o que vai acontecer? Ele terá que ter o direito de propriedade da gruta para enterrar a sua morta. Eu vou te mostrar. Que deve ter o caráter definitivo da morte. Uma vez, vou repetir. Ele terá que ter o direito na gruta, porque terá que ter o caráter definitivo de morte. Guarde isso. Uma vez que, se um povo for expulso do seu país, seus mortos ali permanecerão. A terra pertence a eles. Vou te explicar isso com mais detalhes. Quando o profeta, vou ler o texto, mas eu quero te mostrar quando o profeta Jeremias, no capítulo 50,
ele vai falando ali sobre Babilônia. E ele vem profetizando a destruição que Babilônia sofrerá por causa da falta de misericórdia para com Israel. Então o profeta diz: nunca mais você será habitada. Nunca mais. Babilônia será habitada. Nem os pastores ali armarão as suas tendas. Jeremias, capítulo 50. Nunca mais. Então tem povos que desaparecem da face da terra que você não vê vestígios. Eu estou te dando um exemplo, os babilônios. Mas tem muitos outros exemplos de povos que desaparecem. Por que Israel não desaparece? Por causa desse ato de Abraão. Porque ele vai legitimar a gruta e vai dar o direito de ali enterrar os seus mortos. Veja bem. Versículo 3. Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos filhos de Et: estrangeiro e peregrino sou entre vós. É o que nós somos aqui nesta terra. Estrangeiro e peregrinos. Aqui na terra. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Para você já ir entendendo, você sabe que você almeja Elohim plantou a eternidade dentro de nós. Então nós caminhamos para uma eternidade. Yeshua diz: eu vou para o Pai, lá tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar na eternidade. Então o nosso alvo tem que ser a eternidade. Mas Abraão vai fazer toda uma transação perfeita para comprar essa gruta. Você perceba que ele diz: dai-me o direito de lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Elohim. Eles sabiam da estatura e envergadura do príncipe de Elohim, do pai da fé, do homem de Elohim, da fé que esse homem tem. Os hititas já sabiam. E eles declaram: príncipe de Elohim és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida das sepulturas. Nenhum de nós te dará sua sepultura para enterrares a tua morte. Eu te dou de graça a sepultura. Eu te dou de graça a sepultura. Ele não quer. Ele não quer de graça, ele quer pagar um preço. Olha aqui. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo: se é de vossa vontade que me sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, e que possui no fim do seu campo, que madê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Em posse de sepulcro no meio de vós. Aí você vai ver que a narrativa vai continuar, a posse da terra e a posse da sepultura. Olha o versículo 10. Olha bem. Ora, Efron o Eteu estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou. Ele insiste em fazer a doação. Sepulte a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e disse a Efron, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efron a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Ele diz, então tirou, quando o servo do... Peraí. O vento está dando aqui, está passando as folhas da minha Bíblia.
Então Abraão respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 ciclos de prata, que é isso, entre mim e ti, sepulta ali a tua morta. Abraão concordou com os termos de Efrom, pesou-lhe a prata, isto em moeda corrente da época, preço muito alto, de que tinha falado aos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, ele vai possuir o campo que estava em Macpela, em frente de Mane, o campo e a caverna que nele estava. O campo e a gruta. Então ele vai comprar a terra e o sepultamento da sua esposa, o direito de morrer. Porque se o povo for expulso, eles têm direito sobre a terra. O que é isso, pastora Sandra? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha como é que vai acontecer a negociação aqui. Vou ler para vocês em outra tradução. O versículo 17. Todas as árvores do campo, em toda a sua fronteira em redor, são levantadas como adquiridas por Abraão. Aos olhos dos filhos de Et, todos que chegassem à porta da cidade. O que está falando aqui? Trata-se aqui de um ato preciso, representando toda a formalidade necessária para a validade da venda. Todas as árvores do campo, toda a sua fronteira em redor são levantadas e adquiridas. Então ele diz, depois, e confirmaram Abraão, versículo 18, por posse. Você ouve ali todo o levantamento dos bens, constitui-se esse levantamento o selo judicial de posse da terra e da gruta. Sublinha assim a importância jurídica dessa transação que Abraão vai fazer em favor da sua descendência. Desse modo, todas as dúvidas sobre a legitimidade dos direitos de Israel sobre seu país, sobre suas terras e sobre seus túmulos, Israel tem. Quando dizem que a terra de Israel não pertence a Israel e que a ONU quer entregar aos palestinos, eles não têm direito. Eles não têm direito porque Abraão a legitimou para toda a sua descendência. Pode tentar como Hebrom, essa capela, a gruta é Hebrom. Hoje está nas mãos dos palestinos, foi entregue por Israel, mas pertence legitimamente a eles. Pode o mundo inteiro gritar, a ONU gritar, e Elohim se levantará. Não é? Por legitimidade da terra e dos túmulos. Olha o versículo 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mane, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna, diz a Torá, que nele estava, foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em posse de sepultura. Em posse de sepultura. Irmãos, Abraão é considerado, tanto pelos judeus, quanto pelos cristãos, como pelos muçulmanos, pai de todo aquele que crê. Vou repetir. Abraão é considerado, tanto pelos judeus, como pelos cristãos, como pelos muçulmanos, pai de todo aquele que crê. Para os hebreus é Êxodo capítulo 3, versículo 6. Vão, hein? É ele como pai. Porque nós estamos falando que a Paraxá é Raê Sara, a vida de Sara. Ora, nós estamos sepultando Sara. Eu vou te mostrar por que a Paraxá é a vida de Sara. Por quê? Porque ela se submete, ela não morre. Você leu quando você chegou aqui para a oração desta manhã, 1 Pedro capítulo 3, que as mulheres devem imitar a sua matriarca, que chegava a chamar o seu marido de Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos nos submeter a Adonai.
Se você se submete às organizações físicas, você se submete a Adonai. Se você não se submete às organizações... O casamento é uma organização física e espiritual, com simbolismo espiritual tremendo. Se você se submete a Adonai. Vamos em Êxodo capítulo 3, versículo 6, para eu te mostrar como ali ele é considerado pai de todos os judeus. Olha aqui, versículo 6. Eu não tenho o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, para te mostrar, mas é no capítulo 2, no versículo 133 do Alcorão, que eles consideram Abraão como o pai de todo aquele que crê. Para os judeus eu posso te mostrar e para os cristãos. Olha aqui o versículo 6. Disse mais, Moisés, disse mais o Eterno, eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque, o Elohim de Jacó. Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Elohim. Vai em Mateus comigo, no capítulo 22, que você vai ver ali, Mateus no capítulo 22, que Yeshua vai ensinar ali sobre a ressurreição dos mortos. É o direito de morrer, que ele está explicando de morrer na terra. Olha aqui, ó. O direito adquirido de morte, da sepultura, é muito mais do que nós imaginamos fisicamente. Você tem que se transportar para o espiritual, para você entender isso aqui. Versículo 32 de Mateus 22. Mas comece do versículo 29. E respondeu Yeshua. Ah, não, começa do 23, que ele vai falando sobre a ressurreição dos mortos. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus. Os saduceus é uma seita que não cria na ressurreição. E o interrogaram, mestre. Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, até o último. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Misericórdia. Esse saduceu é demais. E Yeshua diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim, o poder de matar a nossa natureza carnal. Aqui. Na ressurreição nem casam, nem dão-se em casamento. Serão como os anjos de Elohim no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Elohim vos declarou? Eu sou o Elohim de Abraão, Elohim de Isaque e Elohim de Jacó. Ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos. Viu só? Ele está respondendo aquilo que os judeus, em Êxodo, na Torá, capítulo 3, o Eterno proferiu para Moisés. Yeshua está respondendo a eles. Todo mundo cristão também crê em Abraão como o pai da fé. Como o pai daqueles que creem. Tanto o Islã, quanto os judeus, quanto o mundo cristão. Esse é o ensino de Yeshua, que está ali, Abraão assegurando o direito, explicando, de sepultura na terra de Et, não é? Paulo, o fariseu, vai lá para você ver em Romanos 11. Paulo, o fariseu, declara ser filho de Israel, Romanos 11. Da descendência de Abraão. Olha só, Romanos 11, versículo 1. Então, Paulo aqui vai proclamar Abraão, o pai comum de todos os homens de fé e todas as mulheres de fé. Digo, pois, diz ele no versículo 1, rejeitou Elohim o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está proclamando aqui, olha, volta no capítulo 4 de Romanos.
Abraão como pai comum de todos na fé. Olha o versículo 11 de Romanos 4. Olha o versículo 12, depois o versículo 16. E ele recebeu, versículo 11, o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que ele fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Veja o versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da Torá, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos. Ele chega a dizer, se sois do Machia, em Gálatas capítulo 3, sois descendência de Abraão. Eu estou te explicando que todos esses três grandes povos creem em Abraão como pai da fé. Pelos atos de fé que ele fez e praticou e demarcou em toda a sua existência. Assim, Gênesis capítulo 23, nós temos a casa dos mortos e a casa de Adonai. Que paradoxo é esse? A casa dos mortos e a casa de Adonai. Porque ele só habita quem já morreu a sua natureza carnal. Se não morrer, eu vou te mostrar isso. Eu vou te mostrar isso. Se você não crê em ressurreição dos mortos, você está igual os saduceus. Eles devem pertencer legitimamente ao povo saído de Abraão. A casa dos mortos e a casa de Adonai. Então, todo aquele que deixa morrer a sua natureza carnal, ele permite que Adonai venha morar. Esse é descendente de Abraão. Do contrário, não é. Do contrário, não é. Para explicar essas duas afirmações que nós estamos fazendo, a casa dos mortos e a casa de Adonai, devemos analisar mais dois relatos de compras de terra na Bíblia. Vamos ver? Dois relatos importantes. Gênesis 33, vamos ver. Gênesis 33, dois relatos importantes de compras de terras na Bíblia. Aqui em Gênesis 33, você vai ver o patriarca Jacó, versículo 18. Na nossa tradução diz assim, depois que voltou de Padã Arã, lá da casa de Labão, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém. Em outras traduções diz, ele chegou inteiro em Siquém. Ele chegou inteiro em Siquém. Aqui, ó. Que está na terra de Canaã. E acampou diante da cidade. A Torá compreende esse número inteiro como um adjetivo. Ele passou pelas provações da caminhada. Os 21 anos na casa de Labão. E ele venceu as provações que ele passou. Igual essa casa. 20 anos caminhando. Venceu as provações. O nome dela é Rehovot. Um olho de água, um poço adquirido, Rehovot, é Gênesis 26. O poço que Isaac adquire próximo a Jerusalém com preço. Com preço. É o nome desta casa. O direito de beber água. O direito de beber, poço tem água. Se você não adquire o poço, você não tem o direito de beber água. Essa casa tem. Então, quando a Torá diz aqui, que ele chegou inteiro à cidade de Siquém, a Torá entende que ele passa pelas lutas, pelas provações,
pelas peregrinações, porque ele não é morador desta terra, e nem você deve ser. Jacó não era morador dessa terra e nem você deve ser. Ele era peregrino. Tem uma música que os cristãos, acho que é da harpa. Sou peregrino aqui, em terra estranha eu sou, no reino do meu Deus. Como é que é, Rogério? Embaixador eu sou. O Rogério está aqui não? Aí, não cantou para não, me ajudou não. Ele sabe isso tudo. Sou peregrino aqui, é isso aqui inteiro, ele chegou inteiro. Ele passou pelas peregrinações, chegou ao país dos seus antepassados, sem ter sofrido perda. Ele mancava, sim, pela luta que ele teve. Ele não adquiriu nada disso de graça. Ele não tomou nada de ninguém. Ele não usurpou nada de ninguém. Ele chegou ali sem perda. Por isso que ele chegou inteiro. Por isso. Então a Torá compreende que ele se instala pacificado, sem guerra e sem conflito. Veja aqui o versículo 19. Porque 100 peças de prata, por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Surge aqui agora um outro elemento nessa negociação. Olha o versículo 20. Então levantou ali um altar e lhe chamou o El de Israel, o Elohim de Israel. Então, a Torá fala que ele ergue o altar, lembrança do altar dos sacrifícios. Lembrança do... Aí você diz, pastora Sandra, por que Abraão ali não levantou o altar, se ele estava adquirindo a terra e a sepultura? Porque Abraão já tinha feito isso antes, quer ver? Gênesis capítulo 12. Vai lá. Abraão já tinha feito isso antes, levantar o altar. Para você e eu, você já sabe, para você e eu morrermos no altar. Você já sabe. Gênesis capítulo 12. Olha aí. Versículos 7 e 8. Gênesis 12, versículos 7 e 8. Apareceu o Eterno. Não, aqui ó, do 6. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Eterno a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra no mesmo lugar. Vai Jacó e vai erguer o altar para dar continuidade à descendência. Por isso que a pergunta dos saduceus a Yeshua é muito boba. Muito boba. Abraão edificou ali um altar ao Eterno que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Também ali edificou um altar ao Eterno, invocou o nome do Eterno. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Olha o capítulo 13, olha aí. Versículo 4 e versículo 18. Quando Ló e Abraão se separam. Até o lugar, o 4. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, ali invocou Abraão o nome do Eterno. Olha o versículo 18. Então mudou Abrão as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Mare, que estão juntos a Hebrom, onde edificou um altar ao Eterno. O homem andava edificando altares, porque ele está se assemelhando ao altar dos sacrifícios, o qual a sua descendência vai morrer no altar. Ele está adquirindo direito de sepultura para a sua descendência. Está começando a entender? Olha Isaac no capítulo 26, você vai ver. Olha aí, para você ver que Isaac vai fazer a mesma coisa. Olha o versículo 26. Quando ele, aqui ó, o nome da Rehoboth, versículo 22. Partiu dali e cavou ainda outro poço,
poço é o direito de beber água, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Rehobote. E disse, agora o Eterno nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Ele sobe a Beersheba. Apareceu-lhe o Eterno naquela mesma noite e disse, eu sou o Elohim de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, edificou ali um altar, invocou o nome do Eterno, armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Aí você vai ver, capítulo 35 de Gênesis. Estou indo devagarzinho para você entender, que é facinha a lição. 1, versículo 3, versículo 7. Para você entender por que tanto altar que eles levantavam. Então disse Elohim a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Elohim que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha o versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar a Elohim que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Ele foi procurar desfazer a sua angústia no médico psiquiatra? Foi. Eu falo aqui que quando nós vamos desfazer essas questões de depressão com os... Gente, eu amo os médicos. Eles estudam para serem usados por Adonai. Mas tem coisas que eles não resolvem, só Adonai. Você tem que se colocar diante do altar e deixar-se queimar no altar e se consumir no altar. Só assim. Por isso que os patriarcas estabeleciam os altares. Olha o 7. Edificou ali um altar, chamou aquele lugar El Betel, porque ali Elohim se lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Da mesma forma fez o patriarca Josué. Da mesma forma, o altar é casa de Elohim na terra. Como? O altar é casa de Elohim na terra. Porque ninguém quer ir ao altar para deixar-se morrer. Ninguém quer ir ao altar para deixar-se morrer. Ninguém. Então, a construção de uma boda, de um casamento com Adonai, que é o Salmo 45, o Salmo do casamento, só vai acontecer esse casamento. Não adianta ninguém se iludir que você vai se unir em bodas com ele, confiando no seu pai ou na sua mãe. Se você vai se unir em bodas com ele, confiando na sua mulher. Se você vai se unir em bodas com ele, confiando no seu marido, não adianta. Você, individualmente, tem que se derramar diante do altar. Você tem que ter o altar como um ato de apropriação de morte do homem, da natureza carnal. Para ser um novo homem, se estáis numa cheia, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, nova criatura sois. As paixões desse mundo passaram, tudo se fez novo. Baruch Hashem. Porque Paulo diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Elohim é a vida eterna no Mashiach. Mas se você não obedece o seu Mashiach, se você e eu não obedecemos ao Mashiach, irmãos, essa é uma atitude constante dos patriarcas. Eles são cuidadosos de realizar a promessa de ter um país para eles e seus descendentes. Por que Israel tem direito à terra? Porque ali estão sepultados os seus mortos. Mortos físicos, não. Porque a carne se vai e ficam os ossos por um período, depois também a morte da natureza carnal. Eu vou te mostrar como é que em período de retorno, vai lá em Esdras, os dois reformadores,
Esdras e Neemias, foi o que esta casa aqui fez. Foi o que esta casa aqui fez. Portanto, você não tente se aventurar por aí para buscar em tempos de crises, em tempo de juízos de Adonai, você se aventurar a buscar. Sabe o que é uma aventura? Vai sair para ver se vai dar certo ou se não vai. Me poupe. Olha aqui o que faz Neemias. Essa casa, tudo que construiu aqui foi no altar. Esdras, capítulo, foi base nesse texto aqui. Esdras, capítulo 3, eu estou achando, Gleice, porque esse vento aqui está uma coisa horrível. Não dá. Hein? Eu não sei se é a janela, se é aquele vento, aquele ventilador. Porque eu me atraso tudo aqui, passo as páginas da Bíblia, está muito ruim. Esdras, não sei, alguma coisa tem que fazer aí. Esdras capítulo 3. Olha, comece do versículo 1. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, isso, encosta essa para ver se vai dar certo. Juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac, seus irmãos os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos começaram a edificar o quê? Começaram a edificar o quê? O altar de oração. Oração de quê? Da tarde, da manhã, da tarde, da manhã, da tarde, da manhã. Se você não pode vir fazer o sacrifício comunitário, faça na sua casa. Do contrário, não há morte da natureza carnal. Olha aqui, eu vou te mostrar isso com mais detalhes, que é um mandamento. Começaram a edificar o altar do Elohim de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na Torá de Moisés, o homem de Elohim. Os reformadores sabiam que não adiantava retorno sem oração. Não adiantava retorno sem altar. Não adiantava. Não adiantava. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das terras, firmaram o altar sobre as suas bases. Ofereceram sobre eles erguidos, holocaustos, na nossa tradução, ao Eterno, de manhã e de tarde e de manhã e à tarde. Ele sabia que estava escrito na Torá de Moisés, os reformadores. Mas antes de ir lá no altar, que é o mandamento, eu quero te levar em 2 Samuel, capítulo 24, que eu disse que 2 posses de terra, eu ainda queria te mostrar. Como Abraão possuiu a terra e a sepultura, 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18. Olha só. Aqui agora a terra vai ser comprada para construir o altar de Jerusalém. O Monte Moriá, aqui. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Eterno um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Você conhece antes essa história? Davi havia feito um censo. Adonai não gostou que Davi fez o censo, porque ele fez um censo para ele mesmo, coisa carnal. O Eterno se levanta contra Davi. Aí então o profeta vem ao rei e diz, levanta um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, e disse o lugar do altar. Aqui, olha bem, subiu Davi conforme a palavra de Gade, como o Eterno lhe tinha ordenado. Olhou Araúna, o dono da eira, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o seu rosto em terra, reverenciando Davi. Perguntou o dono da eira, Araúna, por que vem o rei, meu senhor, senhor ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira. Ele quer de graça? Ele quer comprar. Ele quer comprar, como fez Jacó, como fez Abraão. Tem um preço. Tem um preço. Os cristãos compram. Eu sei que foi pago um alto preço. Só Jesus pagou. Eles não precisam pagar mais nada. Não é. Se você quer ser descendência de Abraão, você vai ter que entrar dentro dessa questão aqui, ó.
olha aqui. Então ele diz, a fim de edificar nela um altar ao Eterno, para que esta praga cesse de sobre o povo. Disse Araúna a Davi, ele vai fazer igualzinho Et. Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois, era um homem abastado, dono de uma eira. Ele era um jebuseu que vivia em Jerusalém e era dono dessa eira. E Davi queria comprar o local para construir o altar, porque seria o futuro templo de Jerusalém. Olha aqui. Aqui estão os bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos dos bois para além. Você vai construir alguma coisa com dinheiro alheio? Você vai construir alguma coisa que o outro pagou o preço altíssimo e você nada deu? Você vai construir? Você acha que Adonai vai aceitar essa transação? Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Eterno teu Elohim tome prazer em ti. Porém o rei respondeu a Araúna, não, eu antes quero comprá-la. Pelo preço devido, não oferecerei ao Eterno meu Elohim erguidos que não me custem nada. Não tem como oferecer a Adonai algo que o valor está na mão do outro. Você tem que pagar o preço. Você e eu individualmente para construir o altar. Volta comigo, vai lá comigo em 2 Crônicas. Irmãos, mas antes, 2 Crônicas, vai lá comigo, capítulo 21. A narrativa de que Adonai aprovou o sacrifício de Davi, está todo ele em 2 Crônicas 21. Por quê, irmãos? Nós não estamos falando de um valor financeiro. Elohim prova a qualidade nossa. Nós não estamos falando de valor financeiro. Ele vai provar a nossa qualidade, se somos valentes, se somos corajosos, se somos homens de verdade, em serventia, em dedicação, em compromisso e em fidelidade. É isso. Para com aquele o qual nós declaramos que amamos. Que é Yeshua Mashiach, que nós declaramos que amamos. Só ele faz o sacrifício, você não faz nada. Quando eu ouço um pastor falar isso, eu digo, eu penso no meu coração, eu vou orar, Leila, para que o Eterno tire todas as ovelhas da mão dele. Porque se ele pensa que ele não tem que fazer mais nada, ele não pode ensinar a ninguém. Porque senão eu tenho que pegar a Bíblia, rasgar e jogar fora. Eu tenho que mostrar coragem, dedicação, compromisso, fidelidade em cumprir as minhas obrigações e executar as promessas que eu recebi. Como? Olha aqui, 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 18. Olha aí. É 18? É 18, não é? Não. É 1 Crônicas. Ai, desculpa, irmãos. 1 Crônicas 21. A partir do versículo 18 ao 30. Olha aqui a aprovação do altar. Na ira de Araúna, num lugar forte. Então o anjo do Eterno ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Eterno na ira de Araúna, o jebuseu. Subiu Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Eterno. Enquanto Araúna estava debulhando o trigo, voltou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Então Davi se aproximou. E quando Araúna olhou e viu, e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra, disse Davi a Araúna, dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Eterno, para que cesse esta praga de sobre o povo, disse Araúna a Davi. Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dela o que bem parecer aos seus olhos. Estava dando a eira inteira. Olha, dou os bois para o erguido, para os holocaustos, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de cereais, tudo dou.
Mas o rei Davi respondeu a Araúna: não, antes pelo seu valor a quero comprar. Não tomarei para o eterno que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi deu a Araúna por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao eterno, ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas. Invocou o eterno, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O que significa esse fogo? A aprovação. A aprovação. Então o eterno deu ordem ao anjo, que tornou a meter a sua espada na bainha. Estava para destruir Jerusalém, o anjo. Vendo Davi, nesse mesmo tempo que o eterno lhe respondera, na eira de Araúna, o jebuseu sacrificou ali. O tabernáculo do eterno que Moisés fizera no deserto, o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar ao eterno, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo de Adonai. O patriarca Abraão, irmãos, ele conquista a casa dos mortos e a casa de Adonai devem pertencer legitimamente ao povo saído de Abraão. A casa dos mortos e a casa de Adonai devem pertencer legitimamente ao povo que sai de Abraão. Que sai de Abraão. É o direito de viver e o direito de morrer. É isso que ele está falando conosco. O altar vai lembrar o altar do sacrifício. Eu quero te mostrar que essa é uma lei. Levítico capítulo 6 é lei. É lei. Levar tudo ao altar é lei, mandamento, Torá, vontade de Elohim revelada. Levítico capítulo 6. Olha aqui. Olha bem aqui. Adonai fala a Moisés para dizer, versículo 8. Disse o Eterno a Moisés: dá ordem. Arão e os seus filhos, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, toda a comunidade. Esta é a Torá do holocausto. A Torá do erguido. O erguido ficará sobre a lareira do altar a noite inteira até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. A Torá do erguido aqui do holocausto, do sacrifício. O fogo é erguido permanentemente, oferecido pela comunidade, por isso que é tarde e manhã de sacrifício. Todos os dias pela tarde e manhã. Pastora Sandra não está inventando nada. Isto é obrigação sua e minha, do pequeno e do grande, do gordo e do magro, do branco e do preto, de todos. Todos. Totalmente. Olha o que o Léo está falando. Esse holocausto, esse erguido, tem que ser consumido totalmente. Esta oferta, quando nós fazemos aqui, ela é feita por toda a comunidade. Daqui da cidade de Vitória. Se você se nega a deixar pelo menos um dia e viver em um dia. Hoje pela manhã nós já fizemos antes de Shabat. Por quê? Êxodo capítulo 29, ela é legislada aqui. Antes dela ser legislada aqui, em Levítico 6, ela é legislada em Êxodo capítulo 29. Vamos lá. Êxodo capítulo 29. Êxodo 29 é um mandamento. Consumir-se no altar. A lenha ali é a palavra. Eu vou te mostrar. 29, né? Êxodo 29. Olha aqui a partir do versículo 40, olha aí. Não, antes um bocadinho aonde? Isso que oferecerá sobre o altar. Versículo 38, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro à tardinha. Com um cordeiro a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido para libação. Tal. Agora, olha o 42. Este será o erguido contínuo por vossas gerações.
à porta da tenda da congregação perante o Eterno. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Aí ele vem dizendo, olha, consagrarei a tenda, olha o 45. Habitarei no seio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Elohim. Quando você chega em Números capítulo 28, versículo de 1 a 5, eu acho, de 1 a 5 ou 6, a mesma coisa repetitiva. Mas eu estou te falando dessa questão de Levítico 6. Volta lá em Levítico 6. Parece que Levítico 6 está falando de Êxodo 29, de Números 28. Parece que é isso. Se não for, como é que nós vamos fazer para ter o direito de morte? Muito forte esse negócio, não é? Olha só, o erguido, olha aqui, versículo 9. O erguido ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, sobre o braseiro. O braseiro é a lenha que queima a vítima do sacrifício. Essa lenha é a palavra de Adonai. Isaías e Jeremias no capítulo 23, deixa eu ver se é, 23, 29. Isaías 33, 14. Irmãos, o que nós fazemos aqui se não orar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra? Porque Yeshua disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos, purificados, pela palavra que eu vos tenho falado. Ele estava ensinando a palavra. Então, a purificação pela palavra. O significado desse fogo sobre o altar toda noite, até amanhã, e o fogo vai inflamar ali. O que é esse significado? É o fogo alimentador, que vai vencer as trevas, símbolo da vitória do homem sobre as suas paixões. Por isso que o fogo tem que queimar a noite inteira. Por isso que você faz o sacrifício no início, terminando um dia e começando outro. Porque Adonai vem ali te encontrar e me encontrar. E você passará a noite com aquela palavra queimando, é o fogo, sobre você, para domínio das paixões. Paixão é um movimento violento, impetuoso, rápido, do ser para aquilo que ele deseja, para aquilo que eu e você desejamos. Na religião isso é acompanhado de arrebatamento e cólera. Tem gente que é religioso demais, então ele quer ensinar e fazer que a coisa aconteça de um minuto para o outro. A seu tempo, todo fruto será santo. É seu tempo. Você tem que pagar o preço. Será oferta de louvores a Elohim. Sabe quando eu faço com cólera e com arrebatamento desse jeito? Pô, sabe o que é? É o desejo que eu tenho de possuir o que é do outro. Você já viu um homem ou uma mulher apaixonado? Eu costumo falar 4 pneus arriados. Só que está com os 4 pneus arriados pela mulher do outro. Ele é tomado de um arrebatamento e de uma cólera. Se arrebenta igual um animal irracional, saltando tudo para possuir aquilo que ele deseja. Assim também é a mulher. Vocês sabem disso. São paixões. Essas paixões, elas só são neutralizadas no braseiro do altar. Isso é o direito de morrer. Isso é o direito de morrer. O homem chama essas coisas, esse amor apaixonado, de muito amor, de um amor forte. Ninguém ama como eu. Aí eu passo a ter um caráter impetuoso. Impetuoso é paixão. O sacrifício aqui é o homem que é morto sobre o altar.
morto sobre o altar, toda noite até amanhã, o fogo do altar se inflamará ali, ó. Se conservará aceso o fogo do altar toda noite. Os sacrifícios se sucedem até o triunfo da luz sobre as trevas. Os sacrifícios vão se suceder tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, sem interromper, para que vença a luz e não as trevas. Para que vença a luz e não as trevas. Olha o versículo 12 e 13 aqui. O fogo sobre o altar, nele se inflamará e não se apagará. A cada manhã, um fogo permanente. E você vê que aqui repete 2 vezes, no 12 e no 13. O fogo arderá permanentemente, se inflamará e não se apagará. O fogo é aceso para purificação. Vou repetir. O fogo é aceso para purificação. Porque a Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, diz que, no versículo 22, depois você confere, que quase todas as coisas se purificam com sangue. Então, tem coisas que não se purificam com sangue. Se purifica com fogo do altar, mantendo o altar aceso. São paixões desordenadas, controles desordenados. Eu quero ir lá no profeta Malaquias com você. Como é que vai acontecer com os filhos de Levi? Olha aqui Malaquias 3, de 1 a 5. Olha o que ele vai fazer para purificar. É a oração de tarde e de manhã, continuamente. É um mandamento para todos, porque não pode apagar o fogo. Aqui o que diz Levítico? É Malaquias. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo eterno, a quem buscais o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Eterno dos Exércitos. Quem nós desejamos? O Mashiach. O mensageiro da aliança. Mas olha aqui, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Eterno ofertas em retidão. As ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Eterno, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, que estão dentro da casa do Eterno. Feiticeiro. Feiticeiro é rebelde, diz o profeta Samuel. Feiticeiro é rebelde contra os adúlteros que têm outros deuses. Aqui, ó. Você está achando que isso é lá fora? Você está achando que isso é lá fora? Contra os que juram falsamente. Dizem uma coisa e fazem outra. Você é jurar falsamente? Contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão do estrangeiro. E não me temem, diz o Eterno dos Exércitos. Paulo chega a dizer assim, ó, que nós devemos nos apresentar em Romanos 12. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que vos apresenteis como sacrifício vivo e santo e agradável a Elohim. Irmãos, não tem superficialidade com Elohim. Não existe. Ou ele vai te torrar todo, as suas obras todas, as minhas, primeiro é melhor você e eu deixarmos ele queimar no altar e com a palavra todas as paixões, toda a falta de domínio próprio, todas as obras da carne descritas em Gálatas, porque ele não aceita morno. Ou você é quente ou você é frio. Morno você não pode ser. Eu vomitar-me-ei da minha boca, diz o Apocalipse. Vomitar-me-ei da minha boca. Olha o que fala Jeremias 6 dessa questão. Olha ali, versículo 10 a 19, de superficialidade.
Jeremias diz que passam açúcar na boca do meu povo, dizendo a paz, paz, quando não há paz. O que o profeta está dizendo? Estão dizendo para o meu povo que está tudo em paz. Mas eles não se deixam morrer no altar. Se queimar no altar, eles estão dizendo para ele que há paz. Não há paz com Adonai. Não há paz. É isso que ele está dizendo aqui, ó, versículo 14. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estão envergonhados da sua abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os punir, tropeçarão, diz o Eterno. Assim diz o Eterno, ponde-vos no caminho, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, pela obediência da legislação do altar. Pela obediência da legislação do altar, o direito de morrer. Aqui, as veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Pus atalaias sobre vós, dizendo, estais atento ao som da trombeta. Mas disseste, não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, informa-te, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, e eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha Torá e rejeitam Yeshua Mashiach. Volta lá em Raie-Sara, capítulo 24. Raie-Sara. A vida de Sara. O anúncio do encontro da mulher para Isaac. Capítulo 24, para nós encerrarmos. O anúncio do casamento. Olha aqui, o que eu vou te mostrar no capítulo 24. Por isso que Yeshua fala com Nicodemos, ele é necessário nascer de novo. Yeshua tem essa doutrina de arrependimento de pecados e de retorno de uma forma esplêndida, pois ele é tudo. Não é? Yeshua, irmãos, Abraão, perto de morrer, ele vai cuidar para assegurar a continuidade dos desígnios da sua progenitura. Os desígnios de Adonai para a sua progenitura. Então, ele vai buscar uma mulher para Isaac. Olha interessante, nós vamos ler bem rápido no versículo 5. Eliezer pergunta para Abraão, se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, Eliezer era seu servo fiel. Ele manda buscar uma mulher para Isaac. E Eliezer diz, se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? O que Eliezer está falando? Se Rebeca não quiser deixar o seu país voluntariamente, expatriar-se, ela não pode ser esposa de Isaac? Se você não quiser deixar esta terra para herdar um reino espiritual, uma vida eterna, você não quer expatriar-se. Porque eu cantei para você, sou peregrino aqui, em terra estranha estou, para o reino do meu Deus, no reino do meu, já esqueci, embaixador eu sou. É para lá que você caminha. É para lá que eu e você... Então, se Rebeca não quiser expatriar-se, deixar a sua própria terra, porque existe uma legislação em Deuteronômio 21, que o hebreu podia tomar como mulher uma estrangeira, mas só se ela chorasse a casa do seu pai um mês inteiro. O que está falando ali? Ela vai se expatriar. Ela vai exilar-se. Ela se torna... Por isso que somos exilados aqui. Por isso que nós somos desprezados, porque deixamos esta pátria e trabalhamos por uma pátria celestial. Rebeca descendo do camelo, você vai ver lá no versículo 64, aqui, capítulo 24. Ela desce do camelo, levanta os olhos e vendo a Isaac, ela salta do camelo. Ela, em outra tradução diz, ela cai do camelo. De tanta emoção, de tanto pudor
pelo excelente marido que Adonai havia lhe dado. É isso que a tradição diz. Olha aqui, faça o favor de olhar. Olha o 65. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor, é meu Adão. Então ela tomou o véu e ela se cobriu. Ela vai reverenciá-lo. Olha aqui. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher. E ele a amou. Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. A continuidade da descendência é essencial. Rebeca é a mulher colocada sobre a providência divina ao lado de Isaque. Mulher virtuosa, mulher devotada, mulher que vai se dedicar ao seu marido e à construção do seu lar. Então aqui você pode ver que a história resultará no cumprimento da promessa proferida por Adonai a Abrão. Que cada um de nós venha trabalhar incessantemente com a sua própria vida, se derramando no altar do sacrifício. Lembra dos seus patriarcas, que onde eles iam, eles erguiam o altar, símbolo do altar do sacrifício. Pai, eu quero te agradecer muito que tu tens dado a esta comunidade o direito de morrer, o direito da terra e o direito de morte. Morrer a sua natureza carnal para herdar a eternidade. Muito obrigada, Pai, porque a promessa do nosso pai da fé, Abraão, crido por todas as maiores religiões do mundo, que ele é o nosso pai da fé, principalmente pelos cristãos. Pai, nós te agradecemos, porque somos participantes, que se somos de Yeshua, somos descendência de Abraão, diz Paulo. Muito obrigada, Pai. Abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos, abençoe aqueles que estão conosco pela internet, para que eles recebam a porção da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.